Daqui a pouquinho vai começar. Um delayzinho. Aí, já deu. Já deu? Bom, no caso, eu vou apresentar, igual o Ademir já comentou, o meu trabalho de mestrado, que foi titulado como Controle Ativo de Vibrações do tipo Self-Sense, utilizando os atuadores eletromagnéticos. O Ademir foi meu orientador no mestrado, né? Continua sendo doutorado também, mas agora em outro tema. Então, eu vou começar aqui. Isso deu pau aqui na apresentação. Não é possível. Tá certo? Tá passando, Sumário? Agora passou, Bia. Não tinha passado, tinha dado problema aqui. Então, continuando. Se acontecer qualquer problema, Aldemir, me avisa, tá? Por favor. Eu não tenho noção. Tá, pode deixar, pode seguir. Pode continuar? Bom, então minha Pode. apresentação está dividida numa breve introdução, os objetivos do trabalho, uma fundamentação teórica, o modelo numérico que foi realizado no trabalho, junto com os resultados desse modelo numérico, a parte experimental da bancada, junto com os resultados experimentais e as conclusões que se chegaram ao final. Então, uma breve introdução é que a indústria hoje em dia ela é muito competitiva. Então, ela vem buscando cada vez mais máquinas e equipamentos que exijam de maior exigência. Estão sujeitos, então, a condições severas de operação. Nesse contexto, surge essa necessidade de realizar o monitoramento e o controle dessas vibrações e do ruído, para manter ele em limites previstos em normas, e assim assegurar a segurança e a confiabilidade dos projetos. Falando um pouco a respeito do controle em si, existem 3 tipos que são, geralmente, que você encontra na indústria, que são realizados, que é o controle ativo, que nada mais é do que um controle que é capaz de... É mais um controle mais robusto, né, que fala, mas... Esqueci a palavra. Ele acaba diminuindo essas amplitudes, modificando parâmetros do sistema. Geralmente são utilizados o atuador eletromagnético ou o mancal magnético se enquadra nesse controle ativo. O controle semiativo, ele atua de forma indireta em alguns parâmetros do sistema. Ele pode ser realizado através de ligas de memória de forma, amortecedores magnetorreológicos. E o controle passivo, que é o controle mais simples, geralmente que a gente fala, que utiliza uma banda de frequência limitada. E assim ele é capaz de mudar as suas características no controle, então ele é um pouco limitado. Um exemplo é o absorvedor dinâmico. Alguns trabalhos foram desenvolvidos no LEMEST, usando como base mais a parte mancal magnética e atuador magnético, alguns também. Então, citando alguns trabalhos, como o de Oliveira, Borges, Oliveira de novo 2019 e Carvalho, eles utilizaram uma máquina suportada por mancais magnéticos, onde eles realizaram toda a caracterização numérica e experimental dela, aplicando técnicas diferentes de controle, seja controle modal, controle por lógica fuzzy, controle PD, modelagem Kriging também. Outro trabalho desenvolvido que foi utilizado como base para essa dissertação foi o trabalho desenvolvido por Leão, em 2019, onde ele utilizava uma máquina rotativa que era composta por um mancal de rolamento normal e um mancal chamado híbrido, que era um mancal composto por 4 atuadores eletromagnéticos, onde ele realizava a detecção da trinca com esse mancal e também realizava o controle ativo de vibrações pela ação de controle desses atuadores eletromagnéticos. Então, esses tipos de controle, eles têm como base, como característica, a utilização das informações presentes nos sensores de vibração. O self-sense, ele não utiliza sensores físicos de vibração, a informação dele é outra, que eu vou comentar um pouco mais à frente, que seria o self-sense. Então, os objetivos da dissertação foi realizar um modelo numérico simplificado e aplicar também o método de elementos finitos no atuador eletromagnético para caracterizar alguns parâmetros numéricos, que é chamada rigidez de corrente e posição, que eu vou apresentar mais à frente o que seriam essa rigidez de corrente e posição. Realizar essa investigação numérica, aplicando esse controle ativo de vibrações, utilizando a metodologia self-sense,
e construir uma bancada experimental e também aplicar esse controle ativo de vibrações por self-sense através da ação de controle do meu atuador e, com isso, comparar esses resultados obtidos. O self-sense nada mais é do que uma metodologia que utiliza o atuador eletromagnético simultaneamente como atuador e sensor. Então, ele não faz a distinção. Então, utiliza o próprio atuador como as duas coisas. Então, ele estima esses parâmetros que são necessários na ação de controle, no caso do atuador eletromagnético, seja a posição ou a força magnética, utilizando, assim, grandezas elétricas da bobina do atuador, tanto a tensão ou a corrente presente nessa bobina eletromagnética. As vantagens dessa metodologia é que ela reduz o número de dispositivos de cabeamento e também diminui a complexidade, oferece maior robustez e também funcionaria como sistema de segurança, conforme o Aldemir já explicou no começo, que era o intuito do trabalho. Então, para a modelagem numérica do sistema, foi feita um sistema de 1 grau de liberdade, massa, mola, amortecedor, conforme pode ser observado aqui, deixa eu até pegar o marcador para mostrar, conforme pode ser observado aqui no desenho. Então, era um sistema massa, mola, amortecedor com dois atuadores diametralmente opostos. E foi adotadas algumas hipóteses do modelo. A relutância do entreferro era dominante. O modelo ele não possuía essas fugas de fluxo magnético. O material magnético do modelo era totalmente linear, então desprezava as não linearidades presentes, esterese, correntes parasitas e outras não linearidades presentes. A densidade de fluxo no entreferro, que nada mais é do que a folga entre o polo do meu atuador e o sistema a ser controlado, ele era uniforme, então pequena, então negligencia chamados campos de espalhamentos. Nada mais é do que esses campos que são apresentados fora da área da seção transversal do polo do atuador. O movimento do sistema ele seria apenas na direção X. Então, é um sistema bem simplificado. Então, para realizar toda essa modelagem numérica, foi utilizada uma metodologia no trabalho de tese de Harik, de 2007. E a primeira caracterização que devia ser feita era o modelo da força magnética presente nos atuadores. A força magnética ela é caracterizada através de energia e trabalho virtual. Essa energia ela vai ser a energia armazenada no volume do entreferro. E a energia presente, armazenada nesse volume de entreferro, ela é dada através do campo magnético, nada mais é do que o B, esse parâmetro B, além da multiplicação pela área da seção transversal desse polo do atuador. Além disso, realizando todo o modelamento da força magnética, agora em função do fluxo total presente, ao final, a força magnética ela vai ser dada por um parâmetro K, dividido por 4, ao quadrado diretamente proporcional ao quadrado da corrente, inversamente proporcional ao valor do entreferro. Esse parâmetro K, ele é uma constante, onde o I0 seria a permeabilidade magnética do ar, então, um parâmetro constante. N seria o número de voltas da bobina do atuador eletromagnético, e a G seria essa área da seção transversal do atuador. Então, a partir desse modelo de força magnética, chegou a equação do movimento. É um sistema normal de 1 grau de liberdade, então, massa, mola, amortecedor, junto com as forças presentes no sistema, que no caso vai ser a força magnética presente nos dois atuadores, mais uma força de distúrbio que foi adicionada ao sistema, porque era necessário, eu vou explicar mais para frente por que essa força de distúrbio também, mas principalmente para a bancada experimental. Bom, outra modelagem que foi necessária para aplicar a metodologia self-sense era realizar um modelo do circuito da bobina do atuador. O circuito da bobina nada mais é do que um modelo RL, né, resistivo indutivo, onde tem a presença de três tensões. Então, a sua tensão total dessa bobina ela vai ser dada através da tensão presente na resistência da bobina, a tensão presente na autoindutância da bobina, com a passagem da corrente, mais a tensão presente devido a tensão induzida pela passagem desse fluxo magnético. Mudando e colocando nas variáveis dos dois atuadores, né, o 1 e o 2, nada mais é do que essa formulação apresentada abaixo, no slide.
Então, o modelo, ele tem 2 entradas e 4 saídas, o que torna o modelo não linear. Então, foi realizada uma linearização em torno do ponto de operação para que ele se tornasse linear. Então, o modelo de espaços de estado, realizando essa linearização, eu não estou comentando aqui toda a parte de linearização feita no modelo, até porque não dá tempo de ficar comentando tudo, mas foi utilizada transformada jacobiana para realizar isso. Transformada jacobiana nada mais é do que a derivada parcial do parâmetros do sistema, por exemplo, derivada parcial de A, dividido pela variável que eu tenho interesse, no caso, a primeira variável está em função de Z, depois o B1 em função do U, o B2 em função de do distúrbio do FD. Então, realizada toda essa parte de transformada jacobiana, as matrizes finais do modelo em espaços de estados, elas são representadas através dessas matrizes A, B1 e B2 presentes no slide. Onde aqui aparece aquelas constantes que eu comentei um pouco mais anteriormente na parte de objetivos, que é a rigidez de posição, que nada mais é do que o Kx, dependente desse ponto de operação, que foi realizada a linearização do modelo. G0, ele é o meu entreferro nominal, que é quando o sistema ele se encontra em repouso. Então, eu faço aquela medida da folga entre o polo do atuador e o sistema em repouso, sem sofrer nenhum tipo de distúrbio. E o KI, que é a rigidez de corrente do sistema, também dependente desses parâmetros de operação. E no caso aqui entra outro parâmetro, que é a indutância. No caso do self-sense, é um parâmetro muito importante. Então, ela também vai ser em função dessas variáveis do ponto de operação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper no meio da apresentação, tá? Vou saber. Então, no final, o modelo linearizado, ele é dado através da formulação de espaços de estados apresentado no sistema. A partir disso, depois a gente foi estudado qual controle que a gente ia aplicar utilizando essa metodologia. E o controle mais simples, que geralmente é utilizado na indústria hoje em dia, que é mais intuitivo, é o PID. Ele é dependente de três parâmetros, que é o ganho derivativo, o ganho proporcional e o ganho integral. O ganho derivativo, ele prevê esse comportamento do sistema e ele melhora o tempo de acomodação e também a estabilidade do sistema. O ganho proporcional, ele é um ganho proporcional ao erro, conforme pode ser observado na figura. O erro nada mais é do que o valor da diferença entre o parâmetro que eu utilizo na malha de controle de referência, menos o sinal que eu vou estar utilizando para realizar o controle. Então, é um ganho proporcional a esse erro. Se esse ganho proporcional ele for muito elevado, o sistema ele se torna instável, e também, se ele for muito pequeno, o controle é um controle não tão eficiente. Então, tem que achar um valor também ótimo para realizar o controle. O ganho integral é um ganho que ele é tanto proporcional à magnitude do erro, quanto ao tempo de duração com que o erro ocorre no momento em que entra aqui na malha do controlador PID. Então, para o caso do modelo numérico do sistema, foi utilizado o controle PID. Para o caso do modelo experimental, foi utilizado o controle PD. O ganho observado durante os testes experimentais, que o ganho KI não influenciava nas respostas, ele prejudicava a ação de controle presente no momento que a gente dava qualquer valor para ele no sistema. Então, foi preferível adotar só um sistema PD, controle PD. Então, agora apresentando a parte da modelagem numérica, conforme eu disse lá atrás, esse sistema de 1GDL nada mais é do que serviu como sistema de teste dessa metodologia self-sense para a gente, para ver se ela funcionava para o sistema mais simplificado. Mas a parte de modelagem dessa massa, rigidez e amortecimento, ele foi todo baseado na bancada experimental. A massa foi a massa que realmente era da bancada, o amortecimento, a rigidez, ela é dada através daquilo que a gente vê em vibrações, na parte de coeficiente, o I, lá quando tem um sistema assim, por exemplo, se eu tenho uma viga bem gastada, qual que vai ser essa modelagem da minha rigidez? Em vibrações a gente vê muito isso. E o C
o amortecimento, ele é dado por através de amortecimento estrutural, que ele vai depender de dois parâmetros. Alfa, diretamente proporcional à massa, e beta, proporcional à rigidez. Então, esses modelos ainda, para o modelo numérico, eles foram baseados na bancada. Além disso, os valores da parte elétrica também, ela foi toda realizada também já pelas características de projeto do atuador, que já veio pronto, a gente mandou fabricar, e essas características já veio para a gente. A corrente de base foi uma corrente de 1 ampere adotada no sistema. Essa indutância, ela também foi determinada através de características de projeto também. A resistência também era já do projeto do atuador, e o interferro nominal do sistema também foi adotado como 4 milímetros. 0,04 milímetros, né? 4 vezes 10 menos 3 metros. Antes de realizar toda essa parte da modelagem do atuador eletromagnético e ir para a parte de resultados, foi necessário determinar qual seria essa rigidez de corrente e rigidez de posição. Para isso, eu realizei toda a parte de modelagem nuances, aplicando a corrente necessária, aplicando toda a quantidade de bobinas que existia no atuador, então todos os parâmetros do atuador, e com isso eu consegui determinar esse KI e KX. Essa metodologia ela também foi utilizada no trabalho de Oliveira em 2015, então eu realizei da mesma forma que ele fez o trabalho dele, e foi comprovado que tanto o ANSYS quanto o modelo numérico, se eu voltar lá nos parâmetros já característicos do meu ponto de operação, igual eu falei anteriormente, a diferença era muito baixa. Então, o que eu adotei foi o que eu achei o ANSYS para o modelo numérico. Então, a partir disso, essa parte é a parte da malha de controle do sistema. O controle, então, conforme eu falei anteriormente, não é utilizado o valor da vibração do sensor físico de posição para realizar o controle. No caso desse sistema, o self-sense, foi utilizada a tensão de saída em uma das bobinas do atuador. A partir dessa tensão de saída, foi realizada toda a parte de controle. Logo, as respostas para o modelo numérico são apresentadas na imagem para uma frequência de excitação de 60,8 Hz, uma frequência de excitação de 60,85 Hz na B, na C uma frequência de 60,9 e na D uma frequência de 70. Mas por que foi realizada nessas frequências a excitação para saber se o sistema de self-sense funcionava? Porque era próximo da frequência natural do sistema. A frequência natural do sistema era 60,9. Então, tentei usar a mesma metodologia que eu tinha feito no modelo, fazendo o modelo experimental, fiz o modelo numérico também. Então, eu sempre usei frequências de excitações que fossem próximas à frequência natural do sistema. Então, o que pode observar nos resultados é que o sistema self-sense conseguiu controlar, e com isso ele reduziu a amplitude de vibração da redução do sistema do controle, por causa de cada frequência, foi na faixa de 65% quase, o self-sense. Então, o self-sense funcionou no modelo. Agora, falando um pouco sobre a parte experimental, no modelo numérico funcionou. Agora, a última parte seria, vamos conseguir realizar isso numa bancada experimental, esse tipo de controle? Então, a bancada era da seguinte forma, conforme pode ser visto na imagem. Ela era formada por uma viga de 30 centímetros, mais ou menos, onde ela estava bem engastada, e o atuador, ele foi fixado mais ou menos na metade dela, dá mais ou menos na metade dela. E aqui estão os amplificadores de potência do sistema, que foram utilizados para alimentar, né, o atuador eletromagnético, no caso. Esse sistema que vocês estão observando aqui na bancada, no fiozinho do atuador, ele é o meu medidor de corrente que foi utilizado para aplicar a metodologia self-sense. E também o sistema é excitado por um shaker, porque, como pode ver, o sistema ele é naturalmente estável já, em repouso, então precisava criar uma instabilidade nele para ver se o controle funcionava. Então, igual eu falei, o sistema foi utilizado, o sistema de medição de corrente, para alimentar esse controle e aplicar a metodologia. Então, a instrumentação da bancada, ela funcionava da seguinte forma. Tinha a presença de um acelerômetro, mas esse acelerômetro ele não funcionava na parte do controle, ele só funcionava para a gente visualizar se realmente o controle estava funcionando ou não, se ele era atuante, se o atuador estava
fazendo com que o sistema diminuísse a vibração presente devido à excitação do shaker. Computadores eletromagnéticos realizavam, então, a parte do controle, o amplificador de potência é o que alimenta esse atuador, e o sistema de medição ele era colocado no atuador e depois realimentava o controle, e foi todo realizado na placa lá do MATLAB, junto com a placa da DSpace, que o Aldemir comentou também, que é a placa que a gente tem lá no laboratório. E aqui o acelerômetro, o sinal dele era fixado como o funcionador de sinais, e também era a partir dele que eu conseguia ver qual era o valor e qual que era a resposta do meu sistema, aplicando a partir do self-sense. Então, na parte do controle experimental, os ganhos eles foram determinados pelo comportamento da viga. O que seria isso? Tentativa e erro. Foi bem assim que a gente fez. A gente foi colocando lá no sistema e ia vendo, tá funcionando, não tá funcionando. Tal ganho é bom, tal ganho não é. Foi tentativa e erro mesmo. E os parâmetros adotados do sistema, no caso experimental, já foi diferente do numérico. A corrente de bias foi menor, manter somente o meu atuador energizado, porque quando a gente aplicava uma corrente de bias igual ao modelo numérico de 1 ampere, no caso do sistema que a gente tinha disponível, o atuador colava na viga, então não funcionava, era muito forte a força de atração do atuador, da viga, pelo atuador, então não dava certo o controle. O entreferro nominal também teve que ser um pouco maior, justamente por causa dessa força eletromagnética ser muito alta. Então, foi diferente, ou seja, a metodologia numérica foi totalmente diferente da metodologia experimental, porque o intuito do trabalho seria aplicar a metodologia e ver se funcionava. O tempo de amostragem também do sistema foi de 50 milissegundos e foi feito mais ou menos 20 segundos de aquisição dos dados para ver se o controle funcionava ou não. 15 segundos, 20 segundos. Então, no caso do modelo experimental, a malha de controle do sistema já era de outra forma. Aqui tinha a presença da corrente de bias, tinha o controlador PD, o amplificador de potência que mandava o sinal dessa corrente de controle, alimentava essa corrente de controle junto com a corrente de bias. Alimenta o sistema presente da viga mais o atuador eletromagnético, e aqui no meio, o que era feito era a medida da ponteira da corrente, diferente do modelo numérico, porque era um modelo que você media a tensão de saída, no caso aqui eu estava medindo a corrente, depois eu convertia a tensão, porque tem a conversão de corrente para tensão. Isso provoca erros no sistema, então também pode afetar na resposta. E a partir disso, essa tensão alimentava novamente o controle. E aqui, no caso, o acelerômetro, ele só foi utilizado para ver se os resultados realmente eram efetivos e se o controle funcionava. Então, vendo aqui nas imagens, para o caso do controle, aqui no sistema experimental, a viga, a frequência natural dela era em 27,25 Hz, que foi realizada uma análise modal, eu também não comentei aqui, porque não tem tempo para ficar comentando tudo que foi feito. E que pode observar nas respostas em 26 Hz, 27, 28 e 30 é que o controle self-sense, do PD self-sense, ele funcionou, utilizando a metodologia. Porque em azul eu tenho o sistema sem o meu controle, em vermelho seria o sistema com controle PD self-sense. E a redução apresentada por ele, no caso do experimental, foi um pouco diferente do numérico também. Em 26, ele foi quase 50%, e 27 e 28, que eram mais próximos da frequência natural, a redução foi um pouco maior, e 30, de novo, ele caiu para quase 50%. Eu não comentei aqui também, mas eu também realizei na dissertação, também apliquei o controle convencional, realizando a resposta do acelerômetro, tanto no modelo experimental, quanto também no modelo numérico, mas eu não comentei, porque não tinha tempo de ficar comentando tudo. Mas foi visto que o sistema, tanto convencional quanto self-sense, eles tinham uma resposta muito parecida. A redução era mais ou menos parecida, a diferença era muito pouco, era 1% de diferença entre um e outro, e os dois funcionavam no sistema. Então, o self-sense se provou eficiente para o caso do sistema que a gente utilizou e para o caso da modelagem que foi utilizada nessa dissertação. Então, a conclusão que chegou no trabalho foi que, depois das diversas análises realizadas, foi constatada essa efetividade
complexidade da metodologia Self-Sense, e comprovando que para as condições de operações adotadas aqui na dissertação, ele conseguiu reduzir significativamente a amplitude de vibração do sistema. No modelo experimental, os dois controladores, igual eu comentei, tanto o convencional quanto o Self-Sense, os dois reduziram a amplitude de vibração da viga, e o controlador, os dois controladores foram muito próximo e efetivo. Então, foi validada essa metodologia Self-Sense no modelo numérico simplificado, e pelos resultados dos testes experimentais, foi observado que há uma possibilidade dessa aplicação em uma metodologia mais complexa, que no caso seria agora, futuramente, aplicar numa máquina rotativa suportada por mancais magnéticos, ou seja, por mancais híbridos, que são compostos por atuadores eletromagnéticos. Ou seja, aplicar esse sistema realmente em um sistema rotativo, numa máquina rotativa, que é um sistema mais complexo, que envolve vários outros parâmetros, então seria um controle que daria mais trabalho. Então, foi isso. Queria agradecer a todos os órgãos de fomento, a LEMEST, a POS e a tudo. E é isso aí. Valeu, Bia. Alguma dúvida, pessoal? O que é importante aí, assim, a gente começou, né, a Bia provou que é possível se fazer o controle sem sensor, e agora a ideia é a gente evoluir nisso daí, né? Tem muita coisa para ser feita. Diz para a Bia que não é só a questão do modelo, a gente pode, bom, primeiro, atacar o modelo, deixar o modelo mais representativo. A Bia linearizou o modelo, trabalhou com o modelo linear. A gente pode deixar esse modelo mais representativo para que o sistema responda melhor. E também, algo que eu acho interessante se trabalhar é com a metodologia de controle. Hoje, com a Bia a gente usou o PID, mas eu acho que outras metodologias devem ser estudadas para a gente poder avaliar melhor o que está acontecendo. O PID ele é meio complicado, né? E o efeito claramente, dos ganhos é muito importante no resultado. E é isso que a gente vai fazer daqui para diante. Existe um pessoal trabalhando... Bom, a ideia é trabalhar com Kriging, né, para melhorar ver se o metamodelo Kriging consegue controlar melhor. E também tem umas técnicas baseadas em redes neurais que a gente no futuro deseja também aplicar, né? Provavelmente, e tem também outras técnicas de controle que a gente pode estudar, né? Hoje a gente só utiliza controle do tipo feedback, mas tem umas outras metodologias que podem ser mais interessantes, como feed forward, tem umas coisas mais legais aí que dá para a gente usar. Alguma dúvida aí para a Bia? Agora, a Bia, como eu estava dizendo, a Bia não vai trabalhar com esse tema, a Bia vai mudar, ela vai trabalhar um pouco com eixo de material compósito, vai seguir na modelagem de eixo de material compósito, né? E a gente vai colocar um aluno de doutorado para trabalhar com essa máquina. Ele está estudando agora redes neurais, né? Aquelas redes do tipo Physics Informed Neural Networks. Ele vem trabalhando com isso. E a partir do momento que ele conseguir entender bem essa metodologia, ele já vai começar a trabalhar um pouco com essa bancada de mancal magnético, tá? Ok? Beleza. Pessoal, obrigado. Vou parar de gravar aqui, depois isso vai lá para o YouTube.